Eu sou o Lucas Marques, fico muito honrado de ser recebido aqui na casa de vocês, inclusive. A gente vai falar um pouquinho sobre decisões que ultrapassam ali as gerações, né? Falar um pouquinho sobre legado, governança de empresas familiares. Eu sou o fundador da Tori, que vem de um contexto de passagem por várias multinacionais, também atuei no mercado de PMS, e a Tori que é uma empresa que ajuda a estruturar essa visão de governança, principalmente focado em empresas familiares middle market, né? Esse é o nosso core. Bem, mas antes de eu falar sobre o tema de tomada de decisão, eu queria contar uma história para vocês. Não sei quem conhece, mas eu queria contar a história da Casa dos Atridas, né? Atridas é uma casa de uma família da Grécia Antiga. Os Atridas vem do nome de Atreu, mas ela, na verdade, surge a partir de um personagem da mitologia grega que é Tântalo. Tântalo, ele era filho de Zeus e, por ter esses benefícios, ele, com frequência, era convidado a jantares no Olimpo, né? E jantares como esse, né, com os deuses e tal. Quando ele ia a esses jantares, a soberba dele cresceu muito. E ele chama os deuses para também recebê-los em sua casa para dar um jantar. Só que ele serve o seu filho, ele mata o filho e serve para os deuses, afrontando na sua soberba de dizer, já que eu não posso ser um deus como vocês, vou reduzir vocês a mortais como mim, né? E ele é punido pelos deuses, né? Na mitologia, Tântalo, ele sofre uma punição de ser jogado no Tártaro, porque não existe o conceito de inferno, né, na Grécia, né? Tinha o Hades, que era a causa de todos iriam para o Hades, e o Tártaro é a punição, né? Para quem morre e não vai para o Hades, vai ser punido. Então ele vai para o Tártaro e a punição que ele recebe é ficar preso dentro de um rio, e toda vez que dá sede, ele tenta beber água do rio, o rio seca. E toda vez que dá fome e ele tenta alcançar as frutas, o vento leva as frutas para cima e ele não alcança. Só que Tântalo, ao ser punido, ele acaba transferindo inconscientemente esse comportamento dele para o filho. Deixa eu falar um pouquinho sobre cultura, né? Você começa a perceber que, às vezes, quando a gente fala de empresas familiares, sucessão, sem querer a gente transporta algumas questões para as próximas gerações. E o filho dele é Pélops. Inclusive, Pélops é a origem da palavra Peloponeso. Não sei se vocês conhecem, né? A Guerra do Peloponeso, Atenas com Esparta. Aquela península do Peloponeso, em homenagem, significa terra de Pélops. Em homenagem a Pélops, filho de Tântalo. E aí, o filho de Tântalo, ele descobre que tem um rei, que é Enomal. Enomal, ele lança um desafio, ele tem uma profecia do oráculo de que o esposo da sua filha iria ser a sua perdição. E aí, Pélops descobre isso, se alista, e ele, com medo dessa profecia, o rei Enomal, ele lança um desafio que tinha que ter uma corrida de bigas para poder ter acesso à filha, para quem ganhasse dele uma corrida de bigas, e ele era invencível em uma corrida de bigas, né? Só que o Pélops, querendo ser mais esperto, né, ele comunga com o cocheiro do rei, que é o Mírtilo, e ele convence o Mírtilo de que, se ele ganhar, ele poderia dormir a primeira noite com a filha do rei. E o Mírtilo, ele troca as pastilhas do carro, né, da biga do rei, por pastilhas de cera, que quando corre, derrete, o rei cai do carro e morre, né, enganado por Pélops. Pélops, então, se casa com a filha, e quando o Mírtilo vai cobrar a dívida, ele não cumpre a dívida que ele tem combinado com o Mírtilo, e ele joga o Mírtilo de um penhasco. Quando ele joga o Mírtilo de um penhasco, o Mírtilo amaldiçoa ele. Então perceba que a maldição vai passando, né? De família a família. Os gregos chamavam de maldição, a gente vai chamar de outra coisa, né? Mas Tântalo é amaldiçoado pelos deuses, Pélops é amaldiçoado pelo Mírtilo, né? Que é quebrado o pacto. O filho de Pélops é Atreu, que é quem dá origem ao nome dos Atridas, né? Que a gente chama da Casa dos Atridas principalmente por causa de Homero. Homero, quando escreve a Ilíada, ele chama, né, os Atridas. E o Atreu, ele começa a disputar o trono de Micenas com seu irmão, o Tiestes. Ao disputar o trono, tem um oráculo que fala que aonde nascesse um cordeiro de ouro, né, com lãs de ouro, seria o herdeiro do trono. A mulher do Atreu trai ele com o próprio irmão dele, o Tiestes, e ela pega o cordeiro e troca o cordeiro de estábulo para o irmão, e o irmão ascende ao trono no lugar dele. Tem uma reviravolta na história, ele consegue recuperar, com a ajuda dos deuses, o trono, e o irmão e a ex-esposa são exilados.
Na Grécia existia uma regra, que é a regra da hospedagem, né? Era um crime hediondo você receber alguém na sua casa e tratar mal uma pessoa. Tanto é que, geralmente, você recebia a pessoa, um viajante qualquer, dava um banquete, um jantar, e só depois do jantar você perguntava quem que era a pessoa. De tão forte que era essa regra na cultura local. Só que ele vira pro seu irmão, fala, não, eu vou perdoar vocês, venham para minha casa, vou dar um banquete em festa da nossa reconciliação, e nesse banquete, né, vocês vão poder voltar para sua terra natal. O irmão vem, e ele, contra a lei da hospedagem, mata o irmão e a esposa. Né? Então a gente vê a maldição se indo geração a geração aqui, né, na casa dos Atreus. Pois bem, Atreu tem um filho, esse é famoso, que é o Agamenon. Né? Agamenon é o rei dos gregos que comanda todo o exército que vai lá para lutar contra Troia. Então ele é o líder dos gregos na Ilíada. Para quem não lembra, né, o irmão de Agamenon, que é Menelau, tem a esposa roubada, que é Helena, que vai para Troia e isso causa guerra. Mas o Agamenon, quando ele vai convocar, todos os gregos tinham feito um pacto, né? Se alguém agride um dos reis, que eram cidades-estados, a Grécia não era um país, né? Eram cidades-estados, se alguém agredir um de nós, vai agredir todos nós, e nós vamos nos juntar. Então ele convoca todos os reis para lutar pelo seu irmão, que era o rei de Esparta, enquanto Agamenon, ele era o rei de Micenas, o Menelau era o rei de Esparta. Então ele convoca todos os reis da Grécia para a guerra de Troia. Quando eles vão zarpar, os ventos eram contrários. Eles não conseguiriam ir para Troia. Troia fica ali no oeste da Turquia, o que hoje é a Turquia, né? Eles não conseguem zarpar. O que Agamenon faz? Aí, de novo, ele chama o oráculo fala, ó, seguinte, para você poder zarpar, você tem que oferecer o seu próprio sangue. Né? Então o que ele faz? Ele pega a sua própria filha e sacrifica a sua filha para que os ventos mudem e o exército poder alcançar lá a Troia. Né? Então ele mata Efigênia, que é a filha dele, com Clitemnestra. Clitemnestra, a esposa, fica esperando ele, eles ficam 10 anos na guerra de Troia, e quando ele volta, aí tem eles vencem Troia, ele pega a filha do rei de Troia, inclusive como concubina, volta. A filha do rei, inclusive, ela tinha uma maldição de que ela fazia profecias, ela previa o futuro, só que ninguém acreditava nela, né? Então, e ela conta que quando ele chegar, ele vai ser morto. E ele não acredita, porque é a maldição que, na época, Apolo lançou sobre ela. Então, quando ele volta, a própria esposa, Clitemnestra, já tinha o traído com o filho de Tiestes, que é o irmão assassinado, o tio, né, dele. E aí a herança maldita vem vindo. E a esposa, junto com o primo, né, assassinam ele no primeiro banho. Ele acabou de chegar no castelo, né, no palácio. Ele vai tomar um banho e ela assassina ele com um machado. Bem, e a história não para em Agamenon. Agamenon tem um filho. O filho se chama Orestes. Orestes, ele é obrigado a vingar o pai. Porque também existe isso na Grécia, né? Você precisa vingar caso haja um assassinato. Só que aí qual que é o problema de Orestes? Ele precisa vingar a morte do pai contra a própria mãe. Que são 2 crimes hediondos na Grécia. Você, para resolver um problema, vai ter que cometer outro. Ele, no final, ele vinga o pai, ele assassina a mãe, em vingança ao pai. Só que, qual que é a punição? Quando você tem um crime contra a própria família, a Grécia chamava isso das Iríades, né? Eram entidades espirituais, né, que perseguiam e atormentavam pessoas que cometiam crimes contra a própria família. Então elas começam a perseguir Orestes. E os deuses, vendo esse conflito, convocam um julgamento em Atenas. Esse julgamento em Atenas tem, de um lado, Apolo, que é a favor de Orestes, e a gente tem do outro as Iríades, que são contra Orestes, que querem punir Orestes. E a votação acaba empatada, né? Como não teve um veredito, a deusa Atena desce e desempata. Engraçado que a deusa Atena, na Grécia, ela é Atena, mas quando ela vai para Roma, ela se chama Minerva, né? Eles trocam o nome. Daí a origem do termo voto de Minerva, é o voto de desempate. Minerva, Atena, vota a favor de Orestes e acaba com a maldição. Porque ela fala, a partir de agora as decisões não vão ser mais tomadas simplesmente pela capacidade individual de cada pessoa. A partir de agora nós vamos instituir um sistema de governo que vai governar as decisões tomadas, esses julgamentos, né, em cima de toda essa história. E é daí que nasce o mito fundador
do sistema de governo de Atenas, né, que depois surge a democracia, que não é igual a nossa, era diferente, mas esse é o mito fundador do sistema de governo da Grécia, né, a partir desse julgamento de Orestes. E aí a gente começa a perceber nessa história o que ela mostra pra gente. Quando a gente vai vendo a geração passando, a gente percebe que nenhum pai quis passar para o filho a maldição, não é intencional. Só que, inconscientemente, ele acaba transmitindo um certo tipo de comportamento, um certo tipo de valores que norteiam essas tomadas de decisão. E o que eles chamavam de maldição, na verdade, é uma passagem de cultura dentro das gerações, certo? Ele vai ensinando, mesmo que inconscientemente, pelas suas próprias atitudes. E o filho vai repetindo esses comportamentos sem nem perceber que ele está repetindo o que o pai ia fazendo, né? Aqui a gente está falando de um contexto de governo na Grécia, mas trazendo isso para um paralelo hoje com o nosso contexto de governança, né? Como é que eu tomo decisões que afetam no longo prazo das organizações. E como que se quebra essa maldição? Se quebra criando um sistema de governo que norteia como essas decisões devem ser tomadas. Aqui a gente está falando de mais mitologia grega, mas quando a gente traz isso para o nosso contexto, o nosso sistema de governo é o famoso modelo dos 3 círculos, né? A gente precisa olhar para essas empresas olhando para a gestão do negócio e segregando o que é uma decisão de gestão, uma decisão de família e uma decisão de propriedade. Essas decisões segregadas vão evitar que a gente cometa o mesmo erro da casa de Atrides. Que a gente propague o legado das más decisões. A gente propague o legado das boas decisões. O que é uma boa decisão, né? Antes de eu ir para isso, a gestão, eu estou falando de performance, eu estou falando de entregar mais com menos, né, dentro dos resultados da empresa. Quando eu olho para o contexto da família, eu estou falando de legado. O que a gente deixa para as próximas gerações? E quando eu olho para a propriedade, eu estou falando de equity, rendimento. A gente, inclusive, vai voltar para falar um pouquinho mais disso com a GCB logo mais. Quando eu olho entre propriedade e gestão, qual que é o grande conflito que a gente tem? É o conflito da alocação do recurso. Porque quando você está no olhar da propriedade, você está pensando em crescimento do patrimônio no longo prazo. Quando você está olhando na gestão, geralmente é o resultado anual, balanço, fechamento, quanto que deu de resultado, né? Então, o bônus anual. Então, a gente tem esse conflito inerente aqui. Um olhando para o curto, um olhando para o longo prazo. Obviamente, tem pessoas que estão aqui no meio, elas estão em todas, né? Mas tem pessoas que estão só na família, tem pessoas que estão só na gestão, tem pessoas que estão só na propriedade. Quando eu falo, por exemplo, entre propriedade e família, o que a gente tem? A família quer receber o dividendo, né? Ela quer ver o dinheiro circulando. Já quem está na propriedade vai estar discutindo muito mais, peraí, eu preciso reinvestir esse negócio, como é que eu cresço esse patrimônio ao longo do tempo? E quando eu olho entre família e legado, eu vou falar sobre distribuição de poder. A família, ela valoriza muito a lealdade, né? Pessoas que a gente pode confiar no longo prazo. E tá certo. Só que quem está na gestão, ela olha muito mais a profissionalização, né? Os dois lados são lados corretos. Como é que a gente balanceia tudo isso? Né? Já dizia Sócrates que o caminho do meio geralmente é o caminho mais acertado, né? Tudo que é de menos é um problema, tudo que é de mais é um problema. Quando a gente vai falar entre propriedade e gestão, a gente está falando de ter clareza do que é o apetite a risco, de como que a gente consegue organizar a tomada de decisão dentro de um risco que ele é aceitável. E aí, quem está na gestão fica confortável de assumir o risco porque ele sabe que esse risco está combinado, né? Quando eu falo entre propriedade e família, a gente está falando do acordo de acionistas, né? Quem da família, como é que a pessoa entra, você é só sócio, você é sócio, mas você pode estar ali também no conselho, por exemplo. Como é que você participa também do negócio? E quando eu falo entre família e gestão, o protocolo, né? Qual formação? Você tem que ter uma característica mínima para estar atuando como CEO, diretor do negócio, ou não. Então, existem os combinados. E esses combinados todos se consolidam aqui no meio no que a gente chama da estratégia. No final, o que é a estratégia de uma empresa? É um conjunto de combinados dos interesses das demais, de todas as partes. E como é que a gente combina, combinado não sai caro, como é que a gente combina e consegue cobrar, direcionar e cobrar. Perfeito? Só que, para implantar esse sistema, eu queria começar com vocês de um outro lugar. Todo sistema, ele é entrópico. O mundo que a gente vive, ele é entrópico. O que significa, que todo mundo lembra aí, né, na aula de física na escola, né, segunda lei da termodinâmica, né, lei da entropia, tudo tende ao caos. Então, todo sistema ele vai tendendo ao caos. Vagarosamente, ele vai se degradando.
a lei do menor esforço, né? E os sistemas de governança, eles também vão tendenciando com o tempo a se degradar. Então é um esforço contínuo que a gente tem que ter nessa construção de sistemas de manter o governo, a governança do nosso negócio funcionando. E aí eu trouxe para vocês alguns tópicos. Quando a gente olha, por exemplo, né, vamos construir um bom sistema de governo para a nossa empresa. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer tudo através de canais, vamos manter os canais oficiais da empresa. Quando possível, vamos colocar tudo em comitês, né? Vamos discutir as coisas exaustivamente nos comitês. Vamos detalhar detalhadamente, de forma precisa, as comunicações da empresa. Quando você olha para esses tópicos aqui, a primeira coisa que vem na cabeça nossa, que legal, né? Vamos deixar a empresa mais bem governada. Só que esses tópicos, olha só que interessante. Da onde que eu tirei esses tópicos? De um manual de sabotagem da CIA. Como que a CIA sabotava organizações nazistas para elas renderem menos. Parece contraintuitivo. Mas esse é o risco que a gente corre quando a gente fala de construir sistemas para os nossos negócios. Certo? A gente tem o costume de construir sistemas para as empresas mais ou menos como a gente faz com o trânsito. A gente quer controlar. Só que, ao querer controlar, eu coloco regras, né? Eu coloco sistemas, controles, coloco compliance e eu coloco semáforos na analogia. Eu digo para você a hora de ir, eu digo para você a hora de parar. Eu digo o que pode fazer, eu digo o que não pode fazer. Só que a gente está num dos países mais criativos do mundo, né? Não à toa, o Brasil tem um dos sistemas bancários mais robustos do planeta. Até eu sou coordenador do capítulo Brasília do IBGC. A gente fez lá recentemente uma visita para a área de tecnologia do Banco do Brasil, que me surpreendeu horrores. É uma das áreas muito bem montadas. A gente viu toda a parte de infraestrutura, é um bunker no final da Asa Norte, um subterrâneo lá. Se cair um avião, o negócio não desliga. Em cima lá. Se tiver um atentado com um avião, não desliga. Os sistemas de cibersegurança, todo o aparato de segurança deles, de controles, né, de garantia de funcionalidade, a gente coloca semáforos. Só que qual que é o problema do semáforo? Quanto mais semáforos a gente coloca, o brasileiro ele é um povo criativo. Eu trabalhei para a JBS, né? A JBS adorava expatriar os gestores brasileiros. Porque o brasileiro ele dava conta de lidar com o Brasil, ele lidava com qualquer outro lugar. Então, geralmente, quando ele expatriava, ele dava bons resultados no exterior, porque, pô, chegou aqui tá fácil, né? Então, eles adoravam fazer isso com a gente. E aí a gente vai colocando controles. Só qual que é o problema? O brasileiro é criativo. Cada vez que a gente coloca um controle, alguém arruma um jeito de burlar o controle. E aí você coloca um segundo controle. Aí você coloca o controle do controle do controle. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né, do cara perguntando pro porteiro mas por que você controla a assinatura na saída da garagem? Ah, não, porque mandaram controlar a assinatura. O cara vai lá, frauda a assinatura e coloca, aí o cara libera. Eu falei, mas você não me conhece, você não conhece meu carro, você não sabe a assinatura. O que você faz com esse papel? A gente guarda no armário. Mas por que você guarda no armário? Porque ninguém quer o papel, eu guardo lá porque não tem... Aí tu tem o cara que faz o controle, tu tem um sistema de armazenamento, tu tem um sistema de dados, e no final não está controlando nada. A gente só está colocando mais e mais semáforos. Por quê? Porque a pessoa é sempre criativa, alguém sempre vai dar uma assinatura falsa no seu controle. E a gente coloca o outro controle para garantir que isso não vai acontecer. Só que qual que é o bem mais escasso de qualquer empresa? O bem mais escasso de qualquer empresa é o recurso. Ninguém aqui tem tempo infinito. Ninguém aqui tem dinheiro infinito, ninguém aqui tem time infinito, ninguém aqui tem equipamento infinito. Se o meu grande limitante é o recurso e eu vou colocando controles, controle custa. Daqui a pouco, o meu custo de controle está tão alto, ele está superando o benefício que o próprio controle traz. Então eu tenho que tomar cuidado. Para colocar o semáforo, eu tenho manutenção na lâmpada, eu tenho CLP, eu tenho uma central, eu preciso de um engenheiro de tráfego. Eu preciso dar manutenção de tempos em tempos. E se a gente começasse a pensar essa construção de sistemas de governança dentro das empresas, menos como semáforos e mais como rotatórias? Como é que funciona o sistema de uma rotatória? Tem duas regras básicas. Você sempre vai virar para a direita, a não ser que você esteja na Inglaterra, né? Aí você vai para a esquerda. Você sempre vai virar para a direita e vai dar preferência para quem vem da esquerda. E o sistema, com essas duas regras básicas, ele se autogere. Ou seja, às vezes a gente tem que pensar em controles, não estou falando que não tem que ter, mas às vezes a gente tem que pensar em como construir sistemas que independem dos controles. Por quê? Porque quanto que é o custo de recurso para manter esse sistema funcionando?
Tirando a manutenção da rua, que aconteceria em qualquer um dos dois casos, é muito mais barato, é muito menos custoso. A própria empresa tira as travas e consegue girar de uma forma mais rápida, né? Mas a gente vê clichê, né? Mas o mundo muda cada vez mais rápido, a gente precisa se adaptar ao mundo. Como que a gente vai se adaptar ao mundo se a gente é assim? Aqui a adaptação é muito mais fácil. Só que ainda tem um problema restante. As pessoas são criativas para burlar os sistemas. Ainda assim, alguém pode vir aqui, ver que não está vindo ninguém e cruzar na contramão para ganhar um tempo. E agora? Ou seja, se eu não trabalhar as pessoas, qualquer sistema que eu coloque vai ser um sistema ineficiente. Aqui porque as pessoas vão burlar, aqui porque as pessoas vão burlar. Então, além dos sistemas, para eu ter condição de ter sistemas menos complexos, menos complicados, né? Complexo sempre vai ser, mas eu preciso também trabalhar as pessoas. Não adianta eu construir sistemas e sempre ter fraude, né? A pessoa é criativa. Gente, não sei se vocês lembram, mas ano passado, ou retrasado, conseguiram infiltrar no Banco Central. Né? Até abafaram o caso, a gente não veio mais falar, mas... Poxa, no Banco Central, gente. E aí a gente tem que olhar para as pessoas e formar as pessoas para as pessoas também terem vontade de fazer a coisa certa. Porque se eu olhar só pelo nível do controle, de pôr o sistema com controle, esse custo ele tende ao infinito. Então eu preciso olhar para o controle, mas eu preciso olhar para as pessoas. Se eu combino isso, eu torno a minha empresa mais ágil para o mercado. Eu torno a empresa menos pesada. Tendo pessoas, né, que eu trouxe aqui a visão de vícios e virtudes de Aristóteles, né, mais virtuosas. E o que é que Aristóteles chama de vício e virtude? Né? As pessoas que fazem as coisas certas, a virtude, o conceito de virtude é a pessoa que prioriza o ganho, o benefício de longo prazo em detrimento do benefício de curto prazo. E, obviamente, o vício é o contrário. A pessoa que prefere o benefício de curto prazo em detrimento do benefício de longo prazo. Opa, mas espera aí. Como que a gente leva isso para as empresas? Quando a gente olha, por exemplo, para a Toyota, né, que pós-Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas no Japão, começa a chegar com carros melhores e mais baratos nos Estados Unidos, cruzando o oceano na década de 50. Como é que eles faziam isso tudo? Aí você vai ler, tem um livro que chama Os 14 Princípios da Toyota, onde o primeiro princípio é sempre priorize as decisões de longo prazo, mesmo em detrimento dos ganhos de curto prazo. Peraí, ele está falando a mesma coisa que Aristóteles falava no século V a.C. Qual que é a base disso, né? Qual que é a lógica? A gente precisa aprender, as pessoas, a gente enquanto empresa é um ser etéreo, né? Alguém fez uma risca de giz no chão e falou assim, ó, quem entrar nesse círculo aqui agora é a Veta. Mas a Veta é o quê? É a Linda, é o Silvio. São as pessoas que compõem a Veta. A Veta é uma entidade criada pelo ser humano, né? Então, se a gente não tiver pessoas boas, a gente pode criar o sistema que for, o sistema vai ser sempre falho. A gente precisa ter sistemas, óbvio, mas a gente precisa ter pessoas, a gente precisa ter esse olhar para as pessoas, né? E aí vem Jack Welch, famoso CEO da GE, né? E fala pra gente, tá, mas espera aí. O maior bem que uma empresa tem não são as pessoas. São as pessoas certas. E ele cunha o termo da curva, ele chama de curva de vitalidade, né? Eu tenho 20% das pessoas que realmente fazem a diferença, as lideranças, né, que cunham cultura, porque cultura é cunhada a partir do exemplo, e que cunham sistemas, que constroem processos, constroem os organogramas, quem vai ser promovido, né? Quais são os controles que eu vou ter dentro da empresa. Eu tenho 70% que ele chama do vital, que são no livro ele chama de os carregadores de piano. Aquela pessoa que você precisa dela. Esses 20% não vão carregar a sua empresa. Esses 70 vão. Só que esses 70, eles não vão parar para raciocinar. Aí a gente tem os estudos da Hannah Arendt, que fala sobre o termo da banalidade, né? As pessoas são banais. A gente tem o estudo do Daniel Kahneman, que fala sobre economia comportamental, as heurísticas e vieses da mente do ser humano, né? O ser humano, ele naturalmente, eu, você, todos nós não pensamos em tudo que nós estamos fazendo. Então nós acompanhamos os sistemas. Só que se quem está aqui em cima não construir bons sistemas e não fomentar uma cultura que leve essas pessoas para a virtude, para querer fazer o bem, a gente vai estar fadado a ter sistemas super complexos que retardam a nossa flexibilidade e a capacidade de adaptação do mercado. Nossa capacidade de entregar resultado no longo prazo. Então a gente precisa focar nessas pessoas. São essas pessoas que constroem cultura e sistemas das organizações que norteiam essas para dar um bom resultado. Esse é o conceito básico. Ou seja, o potencial da sua organização está diretamente correlacionado com o potencial das lideranças que você tem dentro dela. Porque são as lideranças que vão construir os sistemas
e vão formar a cultura que vai nortear a tomada de decisão das empresas. Como é que a gente constrói um sistema de governo que acaba com a maldição dos nossos negócios de passagem de más decisões? A decisão mais importante que a gente pode ter numa empresa, familiar ou não, mas principalmente na familiar, é quem vai assumir os cargos de liderança na minha empresa. Essa é a decisão mais importante. Quem vai suceder? Porque é ele que vai construir a cultura, é ele que vai construir o sistema. E o sistema e a cultura hoje que traz a solução, não necessariamente é o sistema e a cultura que vai trazer a solução do amanhã, porque o contexto em que a empresa está inserida vai mudar, e vai mudar cada vez mais rápido. Dizia o John Kotter. John Kotter é o maior nome do mundo de gestão da transformação, né? Ele falava que existe um problema quando esses sistemas são construídos, eles dão certo. Quando eles dão certo, o problema é que a gente, palavras dele, com o sucesso, a gente cria uma arrogância doentia e começa a... Uma arrogância doentia começa a evoluir e os problemas muitas vezes não são resolvidos. Ou seja, não, mas funcionou. Não é necessariamente porque funcionou lá atrás que vai continuar funcionando para sempre. A gente até no IBGC, a gente cunha o termo da governança como a construção de perenidade dentro dos negócios. E eu coloco uma vírgula aqui, é uma perenidade adaptativa, uma perenidade, a empresa que olha para o longo prazo, mas vai se adaptando, porque esse longo prazo do amanhã não é igual ao de ontem, né? A gente precisa se adaptar. E aí, como é que a gente pensa a sucessão para os nossos negócios? Já que essa é a decisão mais importante. A gente olha para os herdeiros, sucessores, né? E isso tem uma necessidade de ser tratado com muito carinho. Como eu falei, é a decisão mais importante que a gente tem que ter. E essa decisão vai passar por duas coisas. Eu chamo de vocação e potência. A vocação, ela é dada. Vocação você não escolhe. Você nasceu numa família empresária, você tem a vocação de ser o herdeiro daquele negócio. Você vai ter que aprender como lidar com negócios, você vai ter que entender como que aquele sistema de governança funciona, o modelo dos 3 círculos, propriedade, gestão, família. É sua vocação. Ela está dada, né? A sua vocação, ela é dada em todos os ramos da sua vida. A partir do momento que você casa, você tem uma vocação de cuidar da sua família. É dada, você não é escolha. Só que existe o quesito da potência, né? Potência como potencial. Nem todo mundo que tem vocação tem potência. Todo mundo tem uma potência, né? Mas às vezes a potência está em outro lugar. E aí vem da nossa capacidade de decidir essa sucessão, de alocar quem tem vocação num papel somente vocacional, de ser de fato um herdeiro, saber lidar, construir, manter a cultura, manter a família unida, né? Esses dias a gente estava num evento com a família da VEG, né? Lá no IBGC. Tem pessoas lá que não, inclusive a maioria, né? Não trabalham no negócio. Mas elas estão lá, elas acompanham, tem um conselho de família, no mínimo uma vez por ano elas se reúnem e elas têm que manter a coesão em volta do negócio. Elas têm que entender do negócio, elas fazem visita nas fábricas para entender como é que você é um herdeiro e não conhece, né? Mas não necessariamente você é o CEO da companhia. Não necessariamente você é um diretor da companhia. Por quê? Porque você precisa ter potência, você precisa ser capaz, você precisa ter potencial de assumir. E se tem alguém que está na família, é um sucessor de segunda, terceira geração, mas quer ser dentista, não quer ser CEO de empresa, tá tudo bem, deixa de fazer o papel vocacional e exercer a potência dele em outro lugar, que é onde ele tem potência. São decisões que a gente acaba colocando pessoas em posições forçadas, às vezes, que não necessariamente levam para o melhor caminho. E se a gente está nesse lado, e a gente sabe que a gente não tem essa potência, a gente tem que ter a maturidade da gente entender também que, às vezes, eu, inclusive, ganho mais tendo alguém profissional com potência fazendo essa função, mesmo que não seja da família, e eu estando no conselho, no conselho de administração, conselho consultivo, conselho de família, né? E assim por diante. Então é um trabalho dos dois lados, das duas gerações, das 3 gerações, né? Dependendo do nível da empresa. Porque se essa pessoa não estiver no lugar de potência dela, ela não vai conseguir inovar. Ela não vai conseguir renovar o diferencial competitivo daquela empresa ao longo do tempo. E a empresa que deu certo no passado, pela arrogância de não precisa mudar, vai acabar caindo, né? Eu trouxe esse artigo é muito legal, que ele fala sobre como a inovação acontece, né? Você primeiro vai lá, toda inovação começa numa gambiarra, ele chama de bricolagem. Você traz, isso vira um artesanato, o cara vira um mestre artesão, né? Nossa, aquele cara, ele faz o fundador, que ele põe na mão dele que ele resolve, né? Só que depois esse negócio ganha escala e vai para o nível da engenharia. Ele cria um manual, agora faz em escala, todo mundo consegue replicar, é só ler o manual e faz, né? Porque você replicou a cabeça do fundador. Só que depois isso tem que entrar para o estado da arte. A inovação só cresce no estado da arte. E você só vai conseguir trazer o estado da arte para alguma coisa que você tem potência, que você passou por esses estágios. Tem gente que não vai conseguir passar por isso, porque esses estágios vão acontecer na vida dela em outra coisa. A gente tem que ter essa maturidade para entender. Então, trazendo uma visão geral, como é que eu construo um sistema
como Atena fez para romper com uma maldição dos Atridas, né? Como é que eu rompo, que a gente sabe que não é uma maldição, mas com a cultura, com um sistema falho dentro dos nossos negócios? Eu preciso construir sistemas que partem do design, né? A estratégia, a estrutura, o organograma, os processos internos. Passa pela cultura, que são os valores que norteiam os comportamentos, as tomadas de decisão, que ela é passada pelo exemplo, é quase osmótico, né? A construção de cultura. Você não percebe enquanto você está construindo, não sei quem aqui já tem filho, mas eu falo às vezes alguma coisa perto do meu filho, daqui a pouco ele está fazendo, oxe, mas como é que ele aprendeu isso? É osmótico a construção de cultura, né? Só que essa cultura vai ser forjada pelas lideranças, que são pessoas. E essas pessoas precisam ter intelecto e vontade. Intelecto, saber o que é o certo de se fazer, e vontade de ter vontade de fazer o certo. Tem gente que sabe o certo e não dá conta, né? Você sabe que você não pode comer chocolate, tem que ir pra academia. Aí você vai lá, mas a vontade do chocolate é maior do que a vontade da academia. Aí você come o chocolate. Aí você paga a academia, mas não vai na academia, né? Inclusive, um dado interessante, existe uma linha de receita da academia que é o cara que assina e não aparece, né? É uma linha relevante dentro da academia, assim, diga-se de passagem. Você precisa saber. Você precisa formar o intelecto das pessoas que estão dentro do seu negócio. As lideranças. Você não precisa ter um dispêndio hercúleo de forças, de esforços. Você precisa focar naqueles 20% que comandam a agricultura. E você precisa criar vontade neles de quererem ser. Quando você tem intelecto e vontade, essas pessoas vão construir uma boa cultura que vai construir um bom design. Só que esse design também vai moldar a cultura que vai moldar o resto das pessoas, aqueles 70%. A gente entra no conceito, né, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro eu formo as pessoas para construir sistemas ou primeiro eu construo sistemas para conduzir as pessoas no rumo certo? Na verdade, os dois, né? Você precisa formar as pessoas enquanto você constrói sistemas. Só assim é a nossa empresa. Então, no final, para acabar, né, construir uma jornada diferente do que foi os Atridas, eu preciso, no nosso negócio, construir governança, que é basicamente transformar pessoas e sistemas que direcionam para a tomada de decisão mais assertiva, no rumo da excelência do meu negócio, na melhor versão que esse meu negócio pode ser, olhando sempre para o longo prazo. Então, no final, a governança é isso. Como é que eu alinho sistemas e pessoas para essa visão de longo prazo? Né? Sem engessar os sistemas, deixando os sistemas flexíveis, mas para que eles possam ser mais flexíveis, formando as pessoas para que as pessoas queiram fazer o certo. Tem uma ética, né? Ética, a gente fala que tem dois lados da ética. Tem um lado do ser bom, formar as pessoas para elas serem na essência, e o lado do compliance, né? Que você cria 300 regras e canal de denúncia e etc. Mas você precisa ter os dois. Primeiro porque o ser humano ele é corruptível, né? O Tolkien foi muito feliz quando ele criou o Senhor dos Anéis lá, não sei quem já viu o filme, leu o livro, que ele fala que o homem, né, é o mais corruptível pro anel, passa perto lá, já quer, quem lembra do filme, já quer roubar e quer pegar, e poder é meu, né? Se o homem é o mais corruptível, eu não posso abrir mão dos sistemas. O sistema tem que estar. Mas eu tenho que ter fé nas pessoas, que as pessoas vão construir. Se eu tiver boas pessoas, elas vão construir bons sistemas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me precaver, porque nem todo mundo vai ser assim. Então, é um trabalho de mão dupla. Eu preciso olhar para os dois lados, porque um é o contrapeso do outro. A pessoa, quando falha, eu tenho um sistema. E o sistema, para ser melhorado, eu preciso da pessoa. Perfeito? Só que essa transformação, ela só vai acontecer dentro dos nossos negócios se ela vier de dentro para fora. Qualquer transformação que aconteça de fora para dentro, ela é estética. E a estética não se consolida ao longo do tempo. A estética, ela passa, ela é passageira. O que é perene dentro de cada um de nós é a nossa essência. Né? O próprio Platão falava que a pessoa só é virtuosa quando ela começa a praticar a virtude sem esforço. Né? Enquanto você está lá assim, não, eu vou fazer isso, eu vou para a academia. E você está um ato virtuoso, mas você ainda não é uma pessoa virtuosa. Você passa a ser uma pessoa virtuosa quando você faz sem esforço algum. Né? Ou seja, tem que vir de dentro. Enquanto isso não internaliza nas pessoas, essa transformação está fadada ao fracasso. E ela precisa internalizar em quem? Nas lideranças. São vocês que vão falar, vamos construir esse sistema, vamos construir as pessoas, vamos formar. Se não vir de dentro, isso está fadado ao fracasso. Existe o princípio da maiêutica, né? O que é o princípio da maiêutica? Você não consegue fazer um parto em alguém que não está grávido. Você só consegue dar a luz de alguém que está grávido. Grávido do quê? Da transformação. A gente já tem essa vontade de fazer isso acontecer. E aí você vem e facilita. Você conduz esse processo de pessoas e sistemas à luz. E é basicamente isso que nós da Toric fazemos. Estamos aqui para ajudar vocês, para quem quiser conduzir, começar essa jornada
fazer o parto, né, dessa construção desse sistema de governo, dessa governança, que leva a empresa para a excelência no longo prazo. Espero que vocês, a partir dessa visão, tenham mais consciência, visão do que o intelecto agora vocês têm, né? Agora vai faltar a vontade, que essa vai partir de vocês. Que todos vocês tenham essa vontade de construir sistemas que vão ajudar na tomada de decisão e construir resultado no longo prazo em cada uma das empresas de vocês. Muito obrigado.